Olá, mulheres! Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí com você no seu lar, na sua casa, né? Com a sua família, no seu trabalho. Eu me chamo Daiane e nós estamos mais uma semana no Devocional Pérolas. Nessa semana com um formato um pouquinho diferente. O Senhor colocou ao meu coração para trazer aqui contextos de mulheres rejeitadas, desprezadas, usadas. Então nós vamos estar passeando um pouquinho na palavra de Deus nessa semana, trazendo aqui histórias, né? E contexto dessas mulheres que tiveram o encontro, o favor, a bondade, a misericórdia de Deus, né? E eu tenho certeza que vai impactar o seu coração, vai trazer esperança, vai trazer conselhos. Eu tenho certeza que vai ser bênção, assim como tem sido no meu coração, vai ser no meu coração. Já peço já peço para você que você mande, né, esses devocionais, faça sua lista de transmissão para mulheres que conhecem a palavra, para mulheres que não conhecem a palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar o coração delas e será uma semana que Deus vai de fato encontrá-las, e aquelas que estiverem passando por situações assim neste momento, o Senhor, ele é poderoso para mudar histórias, amém? Então eu convido a você fazer isso em nome de Jesus, como um ato mesmo evangelístico. Essa semana nós vamos falar sobre uma mulher que ela foi usada, ela foi desprezada, ela foi rejeitada e ela teve um contexto bem difícil, mas Deus a encontrou, né? E nós vamos falar sobre Agar, amém? Lá no livro de Gênesis, capítulo de número 16, convido para você abrir. Não fique somente nesses 3 versículos, leia a história dessa mulher, que eu acredito que vai até o capítulo 21, 22, e você vai entender ali tudo certinho. Amém? Tudo o que aconteceu e o que Deus fez, pelas palavras mesmo, né, de Deus ali, né? Porque nós vamos contar aqui mais ou menos o que houve e o que Deus fez na vida dela. Então, Gênesis capítulo 16, versículo de número 1 vai dizer assim: Ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Saraí a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Saraí. Então Saraí, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Olha a situação dessa serva, olha a situação desta mulher, né? Porque antes de ser uma serva, ela era uma mulher, ela era alguém, né? Então, primeiro eu vejo que existe aqui uma das dificuldades que nós encontramos, e no versículo 1 já vai dizer que ela era o quê? Ela era uma estrangeira, ela era uma egípcia, ou seja, logo dá para nós imaginarmos, né, irmãs, que ela não tinha uma experiência com Deus, ela não sabia o que Deus poderia fazer diante das dificuldades que um dia ela poderia enfrentar, né? Talvez ela via ali os seus senhores orando, né, fazendo seus devocionais, mas de fato ela não conhecia a Deus, né? Então, depois ela se vê em uma situação em que sua patroa ali decide a vida por ela, né? Dando ali, como nós lemos, dando ela como uma mulher, né, mulher ao seu próprio marido, a fim de que ela lhe tenha filhos ao seu lugar, né? Não sei se vocês conhecem, não sei se todas conhecem, mas eu acredito que a maioria conhece ali o contexto de Saraí e Abrão naquele momento. Eles tinham, né? Porque uma promessa que é dada por Deus já é algo que é concreto, que vai acontecer, porque Deus, ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então eles tinham ali uma promessa dada por Deus que eles seriam pais de filhos, né? E que eles teriam filhos, mas
Sarai teve eu não vou falar brilhante, né, mas ele teve uma ideia que eu vou falar que ela foi desastrosa, irresponsável, né, precipitada de pegar a serva que estava ali trabalhando direitinho nos serviços domésticos, né, secretariando, né, o lar da família, para dar ali para o seu marido para ter filhos em seu lugar, né? Que ideia, né? Depois você vai ler mais para frente, né? Que essa mulher, ela, não sei, irmã, se foi por conta, né, dos hormônios, da gestação, ou até mesmo ela vendo, sei lá, uma situação, talvez, por algum instante passou pela cabeça dela que ela poderia ter um futuro diferente, né? Sabendo, né, que até pelo seu povo egípcio poderia ter mais mulheres, né? O marido poderia ter mais esposas. Então ela talvez pensou, nossa, agora talvez poderia ser o meu momento de mudar a minha vida, porque se a minha senhora não pode ter filhos, eu posso, né, gerar por ela e eu posso até ser esposa do patriarca da família, né? E então talvez poderia ter sido isso também, sabe? Porque eu vejo muitas pregações em que, né, falam que Agar poderia ter evitado tudo isso, que Agar poderia ter falado não, né, as feministas, não, ela poderia ter se posicionado, mas, irmãs, ela estava aqui no lugar de serva, de escrava, então ela tinha que obedecer. Porém, ali por conta da situação, né, talvez no desespero de Sarai, talvez o seu coração encheu de orgulho, né, passou alguma situação na cabeça dela que ela poderia ter o seu destino mudado, né, e ela passou ao quê? A desrespeitar a sua senhora, né, a entrar por um caminho de insubordinação. Né? E aí, Sarai, o que acontece? Não suportando, porque ela já estava ali afetada, porque a sua gravidez, que Deus havia ali prometido não acontecia, e ela vendo ali, né, talvez com raiva ou até mesmo inveja, por sua serva estar ali gerando um filho do seu marido, o que que ela faz? Ela vai lá e manda Agar embora. Né? E como significa o seu nome Agar, né, no hebraico, significa fuga. Eu falo que, né, o nosso nome fala muito daquilo que nós somos, né? E Agar, logo, ela foge para o deserto, né? Ela foge porque ela também não tinha para onde ir, né? Aonde lá no deserto, né, ela teve um encontro com o nosso Deus, né, através ali da figura de um anjo que lhe apareceu e a chamou pelo nome, né, a serva então que ela é egípcia, ou seja, uma estrangeira que não conhece a Deus, né, que nunca teve ali uma experiência, pelo menos a Bíblia não vai relatar que ela tinha uma experiência ali, ela teve alguma experiência com Deus, foi ali colocada, né, em uma história também completamente irresponsável, precipitada pelos seus senhores, que também não era dela, né? Quem tinha ali a promessa, quem tinha ali aquele contexto era Abrão e Saraí, né? Mas ela foi colocada num contexto, ela foi vítima também, né? De uma escolha infeliz de outras pessoas, né? E quantas de nós, né? Já não passamos talvez por isso, né? Às vezes demos, é claro que aqui Agar não teve essa escolha, mas quantas vezes nós demos legalidade para outras pessoas escolherem o nosso destino, né? Mas enfim, voltando aqui para a história, ela foi de fato depois desprezada, né? Então ali eles usaram ela, foi lá, colocaram ela numa situação que não era dela e depois desprezaram, né? Não entenderam ali o contexto que poderia ter passado pela cabeça dela como ser humano, né? E Agar, ela não poderia ter escolhido, né? Ela estava ali no lugar de serva, ela tinha que se deitar com Abrão, né? Ela estava então sob a autoridade de Saraí, né? Então não tinha como ser diferente de uma ordem da sua dona. Deus ali então, né, lhe faz perguntas no deserto, diretas, né? Como quem verdadeiramente conhecesse ela, né? E como de fato ele conhecia. Ela não conhecia Deus, né? Mas Deus a conhecia, né? Então Deus manda ela voltar, né, e se humilhar diante da sua dona, né, mostrando para ela arrependimento, tipo, que ela falhou, que ela gostaria que ela o perdoasse, porque Deus ele não quebra princípios, né, irmãs?
Ele é Deus e ele sabia que ela era uma serva, né? E Deus ali então faz a primeira promessa a ela, né? Porque ela já estava grávida, né? E Deus ali fala: olha, esse filho que você leva, né? Que o nome seria dado como Ismael, que significa o Deus que tudo vê, fez ali já a primeira promessa, dizendo que da parte da descendência, que ele faria parte da descendência de Abrão. De fato, ele não era plano de Deus, né? Mas Deus, com a sua soberania, já sabia, né? Não foi pego de surpresa e traçou um plano também para aquela geração, para aquele menino, para aquela descendência, né, de Agar com Abrão. O Senhor faz uma promessa a Agar no deserto, né, transformando ali, irmãs, a rejeição em esperança, porque Deus ele faz isso, né? Tem aquele louvor, né? Deus me manda ao deserto para falar de amor. Eu me lembrei muito desse hino enquanto eu escrevi esse devocional e uma história ali que foi terrivelmente, né, ali desenvolvida naquela situação, Deus leva para um lugar onde claramente ela poderia ter um encontro com ele e muda a história dela, né, de uma rejeição de uma mulher. Deus transforma ali toda aquela situação, porque ela estava levando pro seu ventre ali um filho. Então imagina, irmãos, o que aquela mulher estava pensando? Como que seria ali o final daquela história dela, né? Mas Deus ali transforma toda aquela rejeição em esperança, né? Então quantas vezes nós, vivendo os desertos da nossa vida, o Senhor quer se revelar a nós, né? E quer traçar novos destinos, né? Quer traçar uma nova história para nós, né? Eu costumo aqui dizer que foi no deserto que Deus mudou a minha vida, né? Foi nesse lugar que ele se revelou a mim, portanto, não tenha medo, né? Quando você se colocar no deserto, não tenha medo, porque é lá que eu tenho certeza que o Senhor também vai se revelar a você, né? Não faça como Agar, né? Agar aqui, não conhecendo a Deus, por isso essa palavra está chegando hoje ao seu coração, ela quis fugir, porque é mais fácil fugir das situações. É muito mais fácil você se esconder das situações e esperar que a bomba estoure, né? Não. Mas vá para o deserto mesmo no intuito de encontrar a Deus e ouvir a voz dele, né? Deus é que teve misericórdia e se revelou a essa mulher, coisa linda. Então ele fez isso com Agar, traçou um plano de bênção em meio, né, daquilo que você vê como maldição, né? Mas que está feito, né, irmãos? Né? Não tem, só Deus pode mudar a sentença do futuro. Talvez você está vivendo uma situação que você errou ou te colocaram, né, em uma situação, você foi aliciada ou foi seduzida a entrar numa situação que era um erro, não era seu, não sei, né? Deus coloca isso no meu coração para falar isso agora, né? E que agora não adianta mais se lamentar, chorar, né? E eu falo que o certo agora é você se humilhar mesmo perante ao Senhor, colocar tudo perante ao Deus que tudo vê, né? Porque Ele é fiel, Ele é poderoso para ter misericórdia, né? E mudar o diagnóstico de maldição para bênção, de morte para vida. Ele é fiel, irmãos, Ele pode, Ele é Deus, né? Só creia e entrega, né? O convite que eu tenho para você agora é se humilhar mesmo diante de Deus, é se arrepender. Quando a gente fala de humilhação, a gente fala de ir para os pés do Senhor, né? Não é rasgar suas roupas. Tem muita gente que tem a ideia errada de humilhação, né? Mas é você mesmo literalmente ir para os pés do Senhor e reconhecer, olha, Senhor, eu errei, olha, Senhor, eu fui ali seduzida por essa situação, eu me deixei levar, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, ou eu não poderia, eu tive que fazer, mas o Senhor, ele conhece, né? A palavra de Deus diz que ele sonda e ele conhece os nossos corações. E aconteceu isso com Agar, né? E Deus ali encontrou com ela e fez uma promessa a ela, conversou com ela, mostrou o quanto ele se importava com ela, né? Então, não importa o nível,
né, do quanto talvez você conhece de Deus, né? Ele quer se revelar a você a cada dia, né? Então aí Agar volta, mas novamente, depois de um tempo, ela é expulsa quando nasce Isaac, né? Aí ali ela já estava com Ismael, já grandinho, e Saraí expulsa, agora já Sara, né? Já expulsa Isaac, ou melhor, Ismael com a sua mãe Agar, e ela de novo se refugia onde? Ao deserto. Ela vai embora pro deserto, e ela volta ali sem nenhuma oposição, né, de Abraão, né, que era o pai do menino. Ele simplesmente deixa ela ir embora e ela vai, pega o menino e vai embora pro deserto. E ela se vê ali sozinha, né, agora de vez abandonada, com um filho ainda para criar, né, e completamente, né, sem nenhuma condição de criar esse menino no meio do deserto, diante da fome, da escassez que aquele lugar apresentava, né? Então, assim, ela se encontrava desesperada e ela estava só esperando mesmo para que o seu filho e ela morressem, até que a Bíblia vai dizer que ela se afastou, deixou o menino diante de uma árvore ali, né? E esperou, ficou longe para ela não ver o menino morrer, porque ela como mãe já estava com o coração muito apertado, né? Porque de fato que passava na cabeça dela é que eles iriam morrer. Mas o Deus que tudo vê, né, que é o significado do nome daquele menino, é o Deus também que ouve, né? E a Bíblia vai dizer que Deus ali, o mesmo Deus que enxergou ela grávida, né, que foi com ela, que, né, colheu ali o primeiro, né, a primeira situação dela ali, é o Deus que ouviu, né, o clamor daquele menino no meio daquela situação. O mesmo Deus que viu ela grávida, o mesmo Deus que viu o que fizeram com ela e ela talvez arrependida pelo erro diante da sua senhora, né, do que ela havia feito, deu um novo recomeço a ela. Foi o mesmo Deus que ouviu ali com graça, com amor, a voz, né, do clamor daquele menino e com encorajamento, eu digo, diante da morte, né, que parecia iminente diante daquela situação. Nós vamos ver ali em Gênesis capítulo 21, versículo de número 18. Quero até ler com vocês, né? Com uma palavra profética para você hoje, ó. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu ali um poço de água, indo até o poço, encheu o odre de água e deu também para o menino beber, né? Então o nosso Deus, ele é misericordioso. Quando na primeira vez Agar foge para o deserto, ela não estava procurando pelo Senhor porque ela nem conhecia, mas pelo contrário, fugindo de todos, né? Fugindo do problema. Ainda assim, ele a viu, porque Deus ele é maravilhoso e isto mostra o quanto Deus está mais interessado em nós do que podemos estar às vezes interessado nele, né? Ele queria mesmo era se revelar a ela, né? Ele fez ali perguntas, não porque ele sabia, porque ele queria saber alguma coisa, mas porque ele queria ter um relacionamento ali, um diálogo de mostrar, olha, eu me importo com você. Então, uma estrangeira, escrava, rejeitada, que para o Senhor tinha valor, né? A bondade e a misericórdia desse Senhor, né? Desse nosso Deus alcançaram naquele deserto trouxe direção, trouxe promessas, e Agar não estava mais sozinha, né? Ela tinha um Deus. Por mais que todo aquele contexto parecia contraditório, né? Deus ali se revelou a ela e mostrou interesse pela vida dela, pela situação dela. E aí, na segunda vez que ela foi expulsa, Deus, no deserto, ela mostra total desespero, né? Parecia que ela não lembrava mais daquele Deus, né? Ela já tinha se esquecido daquele Deus que tudo vê, né? Do Deus que tinha visto toda aquela aflição, parecia que ela tinha se esquecido. Aí quando Agar chora e não ora, ela se entrega, né? Porque ela já tinha praticamente entendido que ela ia morrer, ela e o seu filho ali. Deus mostra para ela que Deus não só vê a situação, mas ele se importa, ele ouve e ele dá o socorro, né? E é assim que Deus faz, né?
E ali Deus levanta ela, Deus chama ela de novo pelo nome, encoraja ela e lembra ela da promessa, né? Deus intervém no meio daquele caos, em meio daquela crise, traz ordem, né? Traz um destino, né? Traz esperança. A misericórdia de Deus, irmãs, é sempre uma realidade presente nas nossas vidas, viu? Então eu não sei qual é o contexto que você viveu, né? O contexto talvez que você está vivendo, ou o que tem acontecido aconteceu. O fato é que quando nós nos encontramos com o Senhor, né? Nos arrependemos, né? Entregamos para o Senhor tudo aquilo que está acontecendo, Ele vê, Ele organiza as coisas e Ele nos coloca no trilho e nos dá uma nova direção, sabe? O Deus que vê é o Deus que ouve, é o Deus da promessa, é o Deus de promessa, né? Promessa de vida eterna, promessa de salvação, de provisão. Agar foi alvo de uma promessa tão maravilhosa depois, né? Claro, uma promessa para a sua geração. Todo aquele, sabe, que crê em Jesus da mesma forma, né, que passou ali a Agar a acreditar e ter ali experiências com Deus, é alvo de uma promessa também muito grandiosa, que é a promessa de salvação, a promessa de uma vida plena com o Senhor. Tem salvação, né? Tem esperança, tem mudança de destino para mim e para sua vida, viu? Nem tudo está perdido. Creia nessa palavra, nesta manhã. Por isso, assim, não perca a visão das promessas que já foram conquistadas naquela cruz, né? Que Jesus pagou por mim e por você. Porque por maior que seja o deserto, né? Ou a situação que você está vivendo, por mais triste que seja a rejeição que você viveu, talvez até sido no caso aqui como, né? Especificamente como Agar, com um filho, né? Por mais impossível que seja a situação que você esteja enfrentando, você não está sozinha, né? Deus está te vendo, né? Deus ele está te ouvindo, né? E tem promessas preciosas para mim e para você. Guarda assim, olha, eu até escrevi aqui uma palavra para o seu coração em Salmo 23, verso 6, vai dizer assim: a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, né? Deus ele tem isso para mim e para você, né? Todavia, quando você se encontrar sozinha, abandonada, rejeitada, né? Deus, ele tem. Quando a gente expõe para o Senhor, quando a gente vai para um lugar onde a gente vai, né? Deus vai se revelar a nós. Deus, ele muda as nossas histórias. Deus, ele tem um novo trajeto. Deus tem esperança para aquilo que para você talvez é o fim, viu? Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Eu quero orar por você, né? Entregue para Jesus, né? Vá para um lugar aonde você com certeza vai encontrar o Senhor. Talvez você esteja fugindo, talvez você esteja no lugar como Agar esteve lá no começo, né? Fugindo da situação, fugindo do problema. Como é que eu vou resolver agora? Agora quero morrer, né? Não. Se acalme e escute, né? Deus que tá vendo tudo é o Deus que fala e é o Deus que também ouve e é o Deus que muda toda a situação, em nome de Jesus. Feche seus olhos, Senhor Deus e Pai. Oh Deus, eu coloco diante de Ti, Senhor, essa tua filha, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, ó Deus, que também talvez se encontrou, Senhor, nessa situação como Agar, que foi talvez colocada em uma situação, ou que talvez, Senhor, passou por um processo de rejeição, ou Senhor, ou que talvez passou por um processo, ó Deus, que, ó Deus, condenou a vida dela até hoje e ela não teve ainda, Senhor, um encontro com o Senhor para explicar para o Senhor, mesmo que o Senhor mesmo já viu, né, daí do céu, do teu trono, já viu toda a situação, já entendeu o que aconteceu, mas que ela ainda não parou para entregar a sua vida, para buscar, Senhor, de fato, um auxílio do Senhor, ó Deus, que não recebeu talvez uma palavra de esperança, mas que chegou nesta manhã, Pai, que o Senhor é poderoso para mudar diagnósticos, que o Senhor é poderoso para mudar destinos, Pai, que o Senhor vai de encontro com essa vida, com essa mulher,
que está aí do outro lado, Pai querido, que o Senhor venha mudar, Senhor, essa situação que está, Senhor, uma maldição, uma história de maldição, uma história que colocaram, talvez, Senhor, que tem se arrastado pela sua geração, pela sua descendência, Pai, mas que com o poder que há no teu nome, nós rejeitamos sobre a vida dela, nós decretamos, Senhor, em nome de Jesus, que ela é amada, ó Senhor, que o Senhor não importa, Senhor, qual é a sua nacionalidade, não importa, Senhor, qual é hoje o que ela tem feito, Pai, mas ela ouviu a tua palavra, ela se arrependeu, o Senhor a alcançou, Deus querido, que o Senhor a aceita, que o Senhor a ouve, que o Senhor a ama e que o Senhor tenha uma vida plena para ela também, Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor vai de encontro e mude o destino dessa mulher, assim como o Senhor mudou o meu destino, quando o Senhor me levou àquele deserto e o Senhor mostrou as grandiosidades de promessas, de uma realidade que o Senhor tinha para minha vida, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha fazer o mesmo com essa mulher. Ó Deus querido, em nome de Jesus, e que toda essa maldição, que tudo isso que tem, Senhor, em nome de Jesus, trazido tristeza, ó Senhor, em nome de Jesus, fazer dessa mulher chorar, possa se transformar em alegria, em louvor e júbilo ao teu nome de que o Senhor faz, que a tua bondade é maravilhosa, que se estende de geração em geração, Pai. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, mulher? Então envia para outras mulheres. Eu tenho certeza que essa palavra de esperança, essa palavra de que o Senhor faz tudo novo, pode fazer também na vida de outra pessoa. Amém? Que Deus abençoe. Amanhã eu espero por você com uma nova história, com um novo contexto, mostrando que o Senhor, Ele é maravilhoso, bondoso e misericordioso. Que Deus assim vos abençoe.